Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar sobre esse livro espetacular que é Therese Decquerot, de François Mauriac. E agora vamos chamar o livro apenas de Therese e ele apenas de Mauriac, para não aparecerem os fiscais da minha inexistente pronúncia em francês. Mas, de qualquer forma, esse aqui é um livro sensacional. E o motivo de trazer essa resenha, porque na verdade faz um tempinho já que eu terminei a leitura desse livro, é que eu fiz algumas listas aí de livros que eu li no primeiro semestre, de melhores leituras, e eu simplesmente esqueci de colocar esse livro aqui, sendo que foi uma das minhas maiores surpresas desse ano, sem sombra de dúvidas. Isso porque eu li no Kindle, num feriado, aí eu peguei o livro no Kindle, não tinha tanta expectativa, fiquei totalmente apaixonada. Comprei o livro físico depois de uma promoção, ainda faltava trazer as anotações aqui pro livro. Enfim, agora eu fiz tudo isso e vou trazer uma resenha só para ele, justamente porque foi um livro muito surpreendente que eu acho que merece aparecer mais aqui nas Bookreads. Esse aqui é o livro de 1927 e o Mauriac é um autor francês muito importante, ele ganhou o Nobel de Literatura em 52 e esse livro foi um dos grandes motivos, inclusive. Eu tenho outro livro aqui dele, já tô esperando para ler, mas de fato Therese já foi suficiente para eu achar a escrita dele excepcional, uma coisa muito diferente, e eu queria muito trazer as minhas impressões para vocês também. Uma coisa importante de dizer do Mauriac é que ele é um autor católico e faz parte aí de um movimento até de autores católicos do século XX, como é o caso do Bernanos, por exemplo, que são mencionados, são estudados, e eu acho interessante que esse livro às vezes é interpretado sob outros vieses também, mas é importante a gente ter isso em mente, porque existe toda uma questão de culpa e redenção nesse livro aqui. Tanto é que esse livro me ecoou muito Crime e Castigo, de Dostoiévski, até a escrita me ecoou um pouco Dostoiévski, então acho que se você gostou do escritor russo, talvez você goste também da escrita aqui, porque é uma escrita diferente e a estrutura do livro também é diferente, até me evocou um pouco Memórias do Subsolo. Eu vou explicar para vocês. A estrutura desse livro é a seguinte: você tem um monólogo interior até metade do livro, mais ou menos, e você vai vendo os pensamentos mesmo da personagem e até em flashbacks, então não é uma coisa muito linear, e o próprio autor vai dizer que usou a inspiração do cinema mudo para trazer esse tipo de cena, e a partir ali, mais ou menos, da metade do livro, a gente tem a ação. Então, me lembrou um pouco Memórias do Subsolo por conta disso, por causa dessa estrutura. Saber essa estrutura é importante porque o início pode parecer meio confuso para você. E qual que é o enredo do livro? Uma coisa extremamente simples, não tem nada de mirabolante aqui, e eu acho que foi por isso até que, embora esse livro tenha sido muito recomendado, inclusive aqui nos comentários do YouTube, eu tenha demorado um pouquinho para ler, porque parecia uma coisa meio simples, assim. A história basicamente é a seguinte: a Therese se casou com o Bernard e se tornou, então, Decquerot, né? Ela é de uma família mais ou menos influente ali, dos Larroque, e ela se casa muito por um interesse também nas terras dele. Eles são de uma região mais interiorana ali da França e tem algumas plantações ali, uns pinheiros, uns terrenos cheios de pinheiros. Os pinheiros vão aparecer aqui com alguma frequência nessa ambientação, né, do interior da França. E ela vai ser acusada de tentar assassinar esse marido dela. O começo do livro, a gente pega a ideia toda em média res, né, no sentido de que a história começa no meio, porque já aconteceu o julgamento dela e a gente já fica sabendo que ela foi absolvida por esse crime. E a gente fica se perguntando por um tempo, será que ela fez isso mesmo? Será que não fez? Mas a gente já percebe ali no início que ela foi absolvida pela influência tanto da família dela quanto do marido, e que houve ali toda uma estratégia da família inteira, inclusive do próprio Bernard, para que isso acontecesse. Então a gente começa a história com a Therese saindo desse tribunal com a sua absolvição, e ela precisa voltar para casa do marido, para casa onde ela vivia com esse marido. Então ela começa a pensar em tudo aquilo que ela vai explicar para ele, e digamos que vai dizer os motivos dela tentar assassiná-lo. E ela tentou por meio de envenenamento, por aumentar doses ali de remédios, depois colocar um pouco de outros remédios, outras drogas mais pesadas mesmo, fala de arsênico, enfim. Seria um envenenamento, e isso não aconteceu da noite pro dia, foi aos poucos.
E ela vai, então, rememorar toda a sua história na própria cabeça, os principais acontecimentos da sua história, desde quando ela se apaixonou ali pelo Bernard, na verdade ela mais se apaixonou ali pelos terrenos que ele tinha, e como ela tinha uma amizade bem forte, e algumas pessoas veem ali até uma inclinação, né, de interesse amoroso pela irmã do Bernard, que foi uma grande amiga ali da infância, da adolescência da Therese, e elas viviam juntas. E como essa irmã também passa por uma paixão por um jovem judeu que estava tuberculoso ali na região, e essa paixão foi central na vida da Therese também, essa paixão da irmã do Bernard, né, da sua cunhada, como aquilo ali aumentou a inveja dentro dela, como ela se sentiu até meio que traída por essa cunhada, né, que vai se afastando dela por causa dessa paixão. Então a gente observa, né, a cabeça da Therese e vendo toda a sua vida, vendo tudo que ela passou e todos os seus pecados também. Porque aqui a gente tem ganância, a gente tem inveja, a gente tem a falta de amor mesmo da Therese, que vai fazer esse casamento mais por interesse do que qualquer outra coisa, mas também as pressões que ela passou e a forma com que a família deles tratava ela, como que viam ela nessa situação toda. A Therese, em determinado momento, engravida também, né? Tudo isso, né, na lembrança dela. Ela vai engravidar desse marido, vai ter um filho, né? E ela é vista muito como esse vaso sagrado, essa é a expressão que é utilizada aqui, com uma despersonalização da mulher, da Therese, em prol desse filho, que é, então, o grande herdeiro dessa família Dequerot, né? Então, existe aqui uma série de coisas acontecendo ao redor da Therese e que a gente vai entendendo o papel dela naquela família e como ela se sentia. Então, não existe uma explicação. Eu não quero que vocês entendam que o Mauriac fez aqui uma justificativa para o que a Therese fez. Mas a gente tem aqui o retrospecto dela, a gente entende essa personagem, né, vê o que essa personagem passou efetivamente e não justifica o que ela fez e não compreende necessariamente o que ela fez, até porque o ato em si de aumentar a dose ali, de ir atrás de veneno, não é propriamente descrito no livro, mas você vê que é uma coisa que não é tão explicada assim. O próprio ato em si, né, não tem uma justificativa tão clara na cabeça mesmo da Therese. Então é uma coisa que até evoca um pouco o Estrangeiro do Camus, e até tem os comentários relacionados a isso. Ao fato de que os dois cometem um crime meio que num ímpeto, porque um raio de sol apareceu, no caso da Therese, porque tinha acontecido um incêndio ali naquele dia. Enfim, como se algo tivesse desencadeado, mas esse algo desencadeado não tem muita lógica, entendeu? Não tem um nexo causal entre as coisas aqui. Então a gente termina esse monólogo interior da Therese, mais ou menos ali na metade do livro, e ela chega, né? Ela tá pensando tudo isso enquanto está viajando de trem para voltar para casa com o marido. E ela chega na casa e ela tá com um ímpeto muito grande de explicar pro marido o que aconteceu e de eles sentarem e se entenderem. Ela tem isso dentro do coração dela. Apesar de ter feito todo esse mal, apesar de ser uma pessoa também cheia de pecados, cheia de erros, ela tem essa vontade de viver uma vida de fato, uma vida correta, uma vida mais pacífica que seja, né? Uma vida com um pouquinho de amor. Eu acho que essa é a impressão que a Therese me deixou especialmente. Só que quando ela chega, ela já nota de cara que o marido não tem o menor interesse em conversar, em se entender. Ele simplesmente fez esse circo todo, esse teatro todo, para que ela fosse absolvida, para não ter uma mancha na família, para não ter uma pessoa condenada na família, e porque ela é a mãe da filha deles, afinal, né, e leva esse sobrenome dele. Mas ele não tem o menor interesse em ter qualquer contato com essa mulher, trata ela como uma louca. E até tem um pouquinho de Jane Eyre aqui, da Charlotte Brontë, não vou dizer o motivo para vocês não pegarem spoiler, mas de qualquer forma, aqui o que acontece é que a Therese tem esse ímpeto de conversar, de se explicar, e o marido dela vai dizer que não quer absolutamente nenhum contato com ela, mas eles vão manter esse relacionamento de aparências, né, e ela vai ficar naquela casa, vai ficar ali no quarto, trancada, tendo ali comida, tendo água, né, enfim, tendo um mínimo ali para sobreviver, mas ela não vai sair para ver ninguém, ela não vai se relacionar com ninguém, ela não vai ver a filha vai ser levada para casa da família e ela não vai ter contato nenhum com essa filha, ela vai ficar totalmente isolada. E quando eu pesquisei sobre isso, eu vi até
que teve um caso real ali, que aconteceu isso, que a pessoa ficou trancafiada pelo marido por anos e anos. E, enfim, existe toda uma questão psicológica que a gente acompanha na Therese aqui, a partir do momento que ela é trancafiada em casa e ela se torna aí uma vítima também de cárcere privado, praticamente, né? Foi isso que aconteceu com ela, porque ela passa a definhar, ela passa a não ter sentido na vida, ela passa a ver os dias passando e o vento batendo ali na casa. Em determinado momento, tá mais pro inverno ali, e a criada que ajuda a cuidar dela deixa a janela um pouco aberta, começa a entrar um vento muito gelado, e a Therese começa a se testar, assim, tirar um pouco o cobertor para ver se ela aguenta, e cada vez mais, é quase como se ela estivesse, né, rumando ali para um fim da sua vida, um fim premeditado, mas que tem muito a ver, então, com toda essa situação que ela vive. Eu não quero comentar o final, tem uma questão de redenção, uma questão de mudança de vida aqui nesse livro, mas o mais importante, o mais impressionante para mim dessa obra são todas essas questões psicológicas que aparecem no livro e toda essa profundidade dessa personagem, que inclusive é o que me ecoa também bastante, que me castiga, assim como essa ideia de culpa e redenção, né, e de tentar explicar esses sentimentos internos, tentar entender qual que é o sentido da vida e o que nós podemos fazer ou não fazer contra outras pessoas, que é uma coisa muito de crime e castigo. Mas eu acho que o ponto central aqui dessa obra, para mim, é essa ideia do pecado, do sofrimento, do erro. A Therese é uma pessoa que cometeu muitos erros e pecados, e um crime, inclusive, né? Mas, ao mesmo tempo, o Mauriac, ele consegue nos trazer essa mínima empatia de ver que ali tem um ser humano. E eu acho que essa é uma coisa meio central, assim, que eu vejo, especialmente entre cristãos, entre pessoas, né, sejam católicas, evangélicas, que leem sobre essas coisas. É muito fácil você se emocionar lendo Crime e Castigo, você se emocionar lendo sobre redenção, lendo Os Miseráveis, que tem uma grande redenção ali também, né, essa tentativa do Jean Valjean de varrer o pecado e de se tornar quase um santo. Mas você precisa entender também que todo ser humano comete erros, comete pecados, e não cabe a você julgar ou não. Então eu acho que a ideia desse livro aqui, que Mauriac faz, é nos mostrar uma pessoa extremamente pecadora, extremamente defeituosa, e dizer, olha, você pode se parecer minimamente com essa pessoa, porque todos nós somos seres humanos, todos nós temos o bem e o mal dentro de si. Eu não acho, e eu queria deixar isso bem claro, que é uma justificativa para o que ela faz ou deixa de fazer. Assim como qualquer estudo que a gente faz sobre um criminoso, e aí tem biografia de serial killer, documentário, aquela coisa toda, e eu acho isso muito interessante, porque eu sempre busco entender o que leva essas pessoas a serem tão más, né? Mas aqui a gente tem justamente essa ideia de que não cabe a nós julgar efetivamente, porque o julgamento seria divino, né? E, ao mesmo tempo, em todo ser humano existe esse bem, existe esse mal, não é o ambiente necessariamente que vai influenciar se vai para um lado ou vai para um outro. E, claro, eu estou trazendo aqui uma interpretação cristã para essa questão, mas todo ser humano tem essas inclinações e é possível tentar se redimir, é possível tentar mudar. Eu acho que tem muito disso aqui na Therese, e eu queria, inclusive, ler um pouquinho do prefácio que o próprio Mauriac faz. Ele faz um prefácio de 1,5 página, que é menos que isso até, e fala sobre essa personagem, como ela surgiu para ele, como ele teve esse ímpeto de escrever sobre ela. Muita gente se espantará por eu ter podido inventar uma criatura mais odiosa ainda que todas as minhas personagens anteriores. Mas saberei algum dia das criaturas rebrilhantes de virtude e que têm o coração na boca? Os corações na boca não têm história, mas conheço a dos corações secretos e misturados a um corpo de lama. Gostaria que a dor te entregasse a Deus, Therese, e durante muito tempo desejei que fosses digna do nome de Santa Locusta. Mas muita gente, apesar de acreditar na queda e no resgate de nossas almas atormentadas, falaria em sacrilégio. Aqui ele está fazendo uma crítica sutil e interessante, e aqui nessa edição tem até um prefácio do Carlos Drummond de Andrade, nosso poeta, que foi o tradutor, que explica que esse livro e o próprio autor foram muito criticados, inclusive por religiosos, né, dizendo que ele escrevia sobre essas pessoas nada santas, né, o oposto de pessoas santas, mas ele tá aqui dizendo justamente isso, né,
Se você acredita, então, na queda e no resgate das nossas almas atormentadas, você tem que acreditar na possibilidade de redenção e no fato de que existe bem e mal em todos nós. E ele termina esse prefácio aqui dizendo: nesta rua em que te deixo, pelo menos tenho esperança de que não fiques sozinha. Então, para mim, é muito essa ideia aqui do livro e o que o Mauriac traz. E eu acho muito impressionante como esses livros têm a capacidade de nos trazer a empatia, mesmo pelas pessoas que cometem coisas horríveis, como é o caso da Therese. Não é uma ideia de passar pano ou de justificar, como eu já falei aqui, mas uma ideia de entender que aquilo ali é um ser humano e representa muitos seres humanos e que nós nos deparamos com seres humanos que erram e pecam todos os dias. Não é por isso necessariamente que não existe uma esperança, que não existe algo positivo dentro daquelas pessoas. Sobre o prefácio do Carlos Drummond de Andrade, tem duas frases aqui que eu gostaria de chamar a atenção sobre a escrita do Mauriac, que é: para compreender e estimar Mauriac, é preciso aceitá-lo tal como é, romancista obcecado com o problema da culpa e do resgate. Então esses temas aparentemente sempre aparecem nas obras dele, e inclusive não tem tradução, mas a Therese mesmo teria aparecido em outras obras posteriores do Mauriac, até numa tentativa dele de salvar essa personagem. Isso foi muito criticado pelo Sartre, e o Sartre tem uma crítica forte nesse sentido de despersonalização da pessoa, porque ele busca essa redenção para esses personagens. Eu achei isso bem interessante também. E o outro comentário do Carlos Drummond de Andrade é que o ritmo de Mauriac é o de um mergulho instantâneo na superfície espessa da consciência. Eu achei isso aqui incrível e acho mesmo que esse livro tem esse potencial aí de agradar as pessoas que gostam de romances psicológicos, de mergulhos profundos nas consciências humanas, assim como os leitores de Dostoiévski costumam gostar, né? E os trechos, então, do livro, só para vocês sentirem um pouco dessa escrita do Mauriac, que eu acho realmente que é muito única. A descrição inicial aqui da Therese: faces cavadas, maçãs do rosto e lábios chupados, e uma testa larga, magnífica, formam esse rosto de condenada, se bem que os homens a isentassem de culpa, condenada à eterna solidão. No fundo desse carro sacolejante, sobre a estrada aberta na espessura sombria dos pinheiros, uma mulher sem máscara acaricia docemente com a mão direita seu rosto de queimada viva. Ele é muito direto e a sua escrita é até meio sombria, né, se a gente parar pra pensar. Quando ele fala sobre a questão da maternidade, de como a Therese fica essa apenas mãe, né, e deixa de ser uma pessoa propriamente dita para aquela família, ele fala então, né, que os de La Trave cultuavam em mim um vaso sagrado, esse é o pensamento da Therese, que eu já tinha comentado, o receptáculo de sua progenitora, nenhuma dúvida de que, se fosse preciso, me teriam sacrificado ao embrião. Eu perdi o sentimento da minha existência individual. Era apenas uma vara de parreira. Aos olhos da família, só contava o fruto preso às minhas entranhas. Eu acho que foi uma das coisas que me surpreendeu também, o fato de ele tratar desse assunto, que é um assunto muito feminino, né? Assim como a gente fala muito bem de Tolstói, que traz felicidade conjugal do ponto de vista feminino, de um jeito muito delicado, eu acho que aqui não é de uma forma delicada, é de uma forma muito mais potente, né? Mas ele também consegue trazer uma sutileza aqui para os pensamentos femininos, que eu achei bem interessante. Aqui é uma cena de quando ela tá chegando na casa do marido, na casa que ela vai, né, confrontar o marido depois de tudo que aconteceu. Esta noite passará como todas as noites. O sol se levantará amanhã. Está certa de sair disso, aconteça o que acontecer. E nada pode acontecer de pior do que essa indiferença, que esse desprendimento total que a separa do mundo e do seu próprio ser. Sim, a morte em vida. Saboreie a morte tanto quanto pode saboreá-la uma pessoa viva. Sobre o fato de ela ser essa pecadora e ser essa criminosa, mas também ver nessa família que a aprisiona um tipo de crime também, né? Obedecer a uma lei profunda, inexorável, não destruir aquela família, ela é que seria destruída. Tinham razão em considerá-la um monstro, mas também ela os julgava monstruosos. Quando ela tá aprisionada, né, e tá nesse sofrimento todo, tem um trecho aqui que também me remete muito aos livros de Dostoiévski, essas ideias, né? Sua dor tornava-se assim sua ocupação e, quem sabe, sua razão de ser no mundo. Me ecoa até uma frase específica de Crime e Castigo. E quando ela fala sobre a cunhada que vai visitá-lo no momento, e a cunhada, né, meio que vai se fechando no papel de mãe, que é o papel de todas essas mulheres da família. Como explicar-lhe? Não compreenderia que eu estou repleta de mim mesma, que me ocupo inteiramente.
Quanto a Anne, só espera ter filhos para aniquilar-se neles, como fez a mãe, como fazem todas as mulheres da família. Eu é preciso sempre que me encontre, esforço-me por me alcançar. As mulheres da família aspiram a perder toda a existência individual. É bonito esse dom total à espécie. Sinto a beleza desse apagamento, desse aniquilamento. Mas eu... E aí ela não conclui o pensamento, justamente porque ela tá essa grande crise existencial dela enquanto um mero receptáculo, né, da continuidade da família desse marido que ela despreza, dessa família que não a acolhe, enfim, todas as questões da Therese. Basicamente são esses os trechos que eu queria mencionar aqui para vocês. É de fato uma escrita muito potente e eu recomendo muito a leitura desse livro. Tem muitas interpretações aí que a gente pode trazer, né? Esse livro é muitas vezes lido como essa mulher que sofre numa família burguesa do interior da França, mas eu acho que, entendendo que se trata de um autor católico e, como diz, né, o Carlos Drummond de Andrade, aficionado por essa ideia de culpa e de redenção, obcecado com o problema da culpa e do resgate, para trazer as palavras corretamente aqui, eu acho que a gente pode entender Therese num sentido maior, num sentido ainda mais elevado e como uma personagem muito interessante, muito profunda e que você com certeza vai se interessar, seja de uma forma negativa, seja de uma forma positiva. Eu acho que ela é uma dessas personagens inesquecíveis. Não é à toa, né, que deu o prêmio Nobel ao escritor e se tornou esse livro que é sempre muito lembrado quando se fala em Mauriac. Eu tenho aqui o Nó de Víboras também, quero muito ler, mas vou provavelmente economizar para rever outra hora, né, essa escrita incrível, até porque só o fato de trazer aqui as minhas anotações, de rever alguns trechos, de reler alguns trechos, me deixaram mais uma vez feliz de encontrar esse autor. Com certeza é um autor que merece ser mais falado, ser mais lido aqui por nós. Espero que tenham gostado aqui dessa resenha. Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário, fale aí se você já leu, se você ficou interessado. Se você ainda não leu, espero que tenha te deixado interessado. Deixe o hype aí se estiver pelo celular, inscreva-se no canal, isso tudo me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.